Olá, meu nome é Ricardo Souza e essa é a minha quarta aula sobre potenciação. Nessa aula, eu vou abordar a divisão de potências, né? Lembrando que o B é a base da potência e o M e o N são os expoentes, sendo que a base ela não pode ser zero, tá? Ela tem que ser diferente de zero. Então, quando você tiver uma base dividida por outra, uma potência dividida por outra, se as bases forem iguais, você pode uni-las uma só e fazer a subtração da de cima menos a de baixo, tá? É sempre a de cima menos a de baixo. Lembra que é igual a chuva, né? De cima para baixo, tá? Nunca de baixo para cima. Então vai ficar M menos N, já que o M está na parte de cima. Então, como primeiro exemplo, 5 elevado à terceira, 5 ao cubo, dividido por 5 à primeira. Então, como as bases são iguais, você faz o expoente de cima menos o expoente de baixo. 3 menos 1. E fica 5 elevado ao quadrado. Nesse caso, como é um exemplo bem simples e o número é pequeno, 5 vezes 5 é 25. Mas, em geral, você vai parar por aqui mesmo, tá? Próximo exemplo. Se você não viu a aula de potência de potências, dê uma olhadinha no canal que tem lá. Acho que é a segunda aula, tá? 3 elevado ao quadrado elevado à quarta. Quando tem uma potência de potência, você multiplica os expoentes. Então, primeiro tem que trabalhar o numerador para depois dividir pelo denominador. Então, 2 vezes 4 dá 8. Então, nós temos 3 elevado a 8 dividido por 3 elevado à terceira. Como as bases são as mesmas, copia a base e subtrai os expoentes. 8 menos 3 dá 5. Então, isso é igual a 3 elevado à quinta. Esse aqui eu já não vou resolver, vou deixar ele na forma de potência mesmo. Próximo exemplo. Como temos 1000 vezes 10 ao quadrado dividido por 100, e a ideia é trabalhar com potências, então o que precisa ser feito aqui? Em primeiro lugar, é transformar o 1000 e o 100 em potências de base 10, já que a dica é o 10 ao quadrado. Tá? E também não daria, a princípio não daria para, em geral, quando tem uma potência aqui do lado, em geral, ela é a dica para você fazer uma transformação nos outros números. Nem sempre isso acontece, mas, em geral, né, exercícios para concurso, apostilas, né, em geral, tá? Uma dicasinha, tá? Não é 100% assim, mas ela é útil, tá? E se não der certo, você tem que fatorar por outro número, né? No caso, o 1000 ou 100, além de ser possível fatorar por 10, ele também seria possível transformar em potência de base 2 e potência de base 5. Nesse caso, nós vamos manter a de 10. Tá? Então, 1000, fazer aqui no canto, eu preciso fatorar por 10. 1000 dividido por 10 dá 100, 100 dividido por 10 dá 10, 10 dividido por 10 dá 1, resultado, 10 elevado à terceira. Então, eu vou substituir o 1000 pela potência, 10 elevado à terceira. 10 ao quadrado é só copiar, e aqui embaixo o 100. Então, aproveitando a mesma fatoração, 100 dividido por 10 dá 10, e 10 dividido por 10 dá 1. Então, nós temos 2 10, ou seja, 100, que tem 2 zeros, é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Então, o que nós temos aqui? Primeiro, nós temos uma multiplicação no numerador, que a gente pode somar. Mas o resultado, a potência de baixo, ela tem que ser subtraída. Então, você pode fazer diretamente. 3 mais 2, porque estão no numerador, os expoentes de cima, menos 2, porque esse aqui está no denominador. Mais 2 menos 2 cancela, então o resultado final é 10 à terceira. Esse exemplo é parecido. Só que nós temos uma letra K. Nesse caso, o K é um número real. Tá? Então, é semelhante ao anterior. Você faz
a junção dos de cima, porque tem uma multiplicação. Então, 7 elevado a k vezes 7 elevado a 5, bases iguais, você copia a base e soma os expoentes. Mas a base de baixo também é igual. Então, você pode fazer a subtração do expoente dele diretamente, não tem problema nenhum. Então, fica 7 elevado a k, 5 menos 3 são 2. Então, fica k mais 2. Resultado final. Se o k fosse 0, isso aqui daria 1. Então, você só poderia fazer a subtração do 5 menos 3. Tá? Mas, no caso, ele está indicado com uma letra, não tem problema. Pode deixar a letra mesmo. Esse caso aqui, nós temos 6 elevado a 0,5, que é meio, e 6 elevado a 4, e aqui nós temos 36. Da tabuada, 36, você deve se lembrar que é 6 vezes 6, ou seja, 6 elevado ao quadrado. Com a multiplicação do 6 elevado à quarta, nós ficamos com isso aqui, ó. Meio é a mesma coisa que 1 sobre 2 na forma de fração. Então, a gente pode juntar o 2 mais 4, então fica 6 elevado à sexta, e o 6 elevado a meio, a gente subtrai o expoente meio aqui. Agora, falta calcular esse expoente aqui, ó. 6 menos meio. Então, eu vou usar esse espaço aqui embaixo. Fração com denominadores diferentes, você faz o MMC. Entre um e o outro número, é sempre o outro número o MMC. Nesse caso, 2. 2 dividido por 1 dá 2, vezes 6, 12. 2 dividido por 2 dá 1, vezes 1, 1. E aqui é negativo, né? Menos, menos. Então, nós ficamos com 2 embaixo, copia o denominador, 12 menos 1 dá 11, 11 meios. Então, é igual a 6 elevado a 11 sobre 2. Como o 11 e o 2 são primos, não tem como simplificar, esse é o resultado final. Tá? Na aula sobre radiciação, você vai aprender a tratar isso aqui de uma outra forma. Esse número é possível transformar numa raiz. Então, dê uma olhadinha lá na aula de radiciação no meu canal. Tá bom? Próximo exemplo. 3 elevado a 5 sétimos dividido por 9 elevado a 3 sétimos. Bom, no exemplo número 1, nós fizemos o de cima menos o de baixo, porque as bases eram iguais. Só que agora elas não são. Mas o que o 9 e o 3 têm em comum? O 9 é o triplo do 3, ou seja, 3 vezes 3. Então, é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então, a gente pode transformar o número de baixo em 3 ao quadrado, que é o 9, elevado a essa fração, 3 sétimos. E o de cima a gente só copia porque por enquanto não tem o que fazer. Só que agora nós temos uma potência de potência e ainda nós temos aqui uma potência com expoente fracionário. Como a gente tem que subtrair o de baixo, então o que a gente pode fazer? Vamos lá no rascunho fazer 2 vezes 3 sétimos. Então, 2 vezes 3 sétimos vai dar 6 sobre 7. Já que aqui é 1, 1 vezes 7, 7, 2 vezes 3, 6. Então, nós ficamos com 3 elevado a 5 sétimos, menos esse expoente aqui, que é 6 sétimos. Então, nós ficamos com 3 elevado a 5 sétimos menos 6 sétimos, vai dar menos 1 sétimo. E o exercício termina aqui por enquanto. Existe uma outra propriedade da potenciação que permite fazer uma inversão de um número quando ele tem um expoente negativo. Tá? Então, dê uma acompanhada nas próximas aulas, tá? Que você vai ver a explicação dessa transformação. Próximo exemplo, também precisa fatorar o 81, o 27, porque aqui nós temos o número 3. Então, muito provavelmente, o 81 e o 27 são múltiplos de 3. Aliás, o 27 é 3 vezes 9. Ou seja, é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, 27 nós sabemos agora que é o 3 elevado à terceira. Mas e o 81? Bom,
regras de divisibilidade. Será que ele é divisível por 3? Você faz o seguinte, ó. Sem precisar fazer a conta. Você soma o 8 mais o 1. Você soma os algarismos que compõem o número. 8 mais 1 dá 9. Como 9 é múltiplo de 3, então ele também é divisível por 3. Tá bom? Então a gente pode começar a fatorar o 81. Então, se nós fizermos a conta, 81 dividido por 3 vai dar 27. Por 3 vai dar 9, por 3 vai dar 3 e por 3 vai dar 1. Então, nós temos 2, 3, 4. 3 elevado à quarta. E olha o 27 aqui. 3 vezes 3 vezes 3. 3 é a terceira. Então, o 81 é 3 elevado à quarta. O 27, que está aqui, 3 números 3, então é 3 a terceira. Eu estou colocando ele entre parênteses, o 27, porque o 27 está elevado a menos 2. Então, 3 a terceira é o 27, e o menos 2 é o expoente dele. Portanto, ele vai ser o expoente do 3 a terceira também. E no denominador, 3 elevado à sétima. Então, arrumando, nós temos 3 elevado à quarta vezes 3 elevado à potência de potência, nós fazemos 3 vezes menos 2, menos 6. E embaixo, 3 elevado a 7. Agora ficou um pouco mais claro, né? Então, nós temos como passo final, os numeradores, a gente soma os expoentes, já que eles estão sendo multiplicados e têm a mesma base, e o denominador a gente subtrai o expoente dele. Então, fica 4 menos 6 em cima, né? Porque aqui é mais menos 6. Ah, você não falou para somar? Sim. 4 mais menos 6. Mais com menos vai dar menos. Então, 4 menos 6. E menos 7 também, porque esse aqui está no denominador. Então, ele seria negativo de qualquer jeito. 4 menos 6, menos 2. E menos 2, menos 7, menos 9. Esse é o resultado final. Próximo exemplo. O 16, que é múltiplo de 2, vezes 2 elevado a 2 terços, dividido por 2 elevado a 0 e 2 elevado a menos 5. Bom, o 16 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4 vezes o 2. Né? O 2 vezes ele mesmo por 4 vezes. Então, é 2 elevado à quarta. Copiando a segunda potência de cima. E aqui embaixo, 0 menos 5 é menos 5, já que o 0 ele não altera nada, né? Na subtração ou na soma. Então, nós ficamos com 4 mais 2 terços menos 5. 2 elevado a 4 mais 2 terços e menos 5, ou melhor, menos 5, né? Porque a gente faz os expoentes de cima menos o de baixo. Como o de baixo é negativo, então vai ficar menos o menos 5. Então ele se torna mais 5. 4 mais 5 dá 9. E o 2 terços? O 2 terços agora a gente tem que somar com 9 para ter o resultado final. Então, rascunhe novamente. 9 mais 2 terços, aqui não tem nada, é 1. Denominador, MMC entre 1 e 3 é 3. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 9, 27. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 2, 2. 27 mais 2 dá 29. Então, isso aqui vai dar 29 sobre 3. Ou seja, 9 mais 2 terços é a mesma coisa que 29 terços. Então, fica 2 elevado a 29 sobre 3. E não dá para simplificar por 3, já que o 29 é primo. E o 3 também é primo. E esse exemplo aqui, potência de potência novamente. E o 27 aparece novamente. Lembrando que o 27 ele já foi fatorado no exercício 7. 27 é 3 elevado à terceira. Então, vamos aplicar aqui 3 elevado à terceira. Só que no número de cima,
nós temos 3 elevado à primeira do lado direito e esse monstrengo aqui, né? 3 elevado ao quadrado, elevado a k, elevado a 3. É uma potência de 3 expoentes, né? Potência de potência de potência. É só multiplicar os 3. Então, copia a base. 2 vezes k, 2k. 2k vezes 3 dá 6k. Ah, mas e essa letra? Não importa, trate como se fosse um número. Então, soma-se os expoentes de cima, porque eles estão sendo multiplicados. E subtrai o expoente de baixo. Então, fica 6k mais 1 menos 3. Resultado final, 6k a gente não tem como somar nem subtrair com ninguém. Mais 1 menos 3 dá menos 2. Esse é o resultado final. Tá? Esse exemplo aqui, talvez seja o mais trabalhoso, mas não tem nada do que a gente já não fez aqui nessa aula. Potência de potência, só que aqui é uma fração. E aqui nós temos o 16 e o 8, que são ambos múltiplos de 2. Então, resolvendo a parte de cima. 3 meios vezes 4, vamos ver, fazer aqui no rascunho aqui embaixo. 3 meios vezes 4. A gente pode simplificar. 2 dividido por 2 dá 1. E 4 dividido por 2 dá 2. 3 vezes 2, 6. Então, o expoente vai dar 6. 2 elevado à sexta. Vezes 2 vezes 1 terço. Bom, 2 vezes 1 terço não dá para simplificar. Então, o resultado final é só multiplicar os de cima e os de baixo. Então, dá 2 terços. O 16, nós já vimos no exemplo 8, que é 2 elevado à quarta. Então, é a mesma coisa que 2 elevado à quarta elevado ao quadrado. O 8 é 2 elevado à terceira, mas do lado de fora tem o menos 3. Então, vamos ver como é que fica agora. Expoente 4, expoente 2, você multiplica, vai dar 8. Então, aqui a gente fica com 2 elevado a 8. E esse aqui, 3 vezes menos 3 dá menos 9. Então, 2 elevado a menos 9. Então, juntando todo mundo agora, fica 2 elevado a 6, mais 2 terços, porque eles são do numerador, menos 8, tá é o expoente do denominador, e menos o menos 9. Como o menos 9 já é negativo, então vai ficar mais 9, fazendo o joguinho de sinais. Então, nós temos menos 8 mais 9 dá 1. Né? É a mesma coisa que 9 menos 8, se a gente inverter a ordem. Né? 9 menos 8, 1. 1 mais 6, 7. Então, isso é igual a 2 elevado a 7 mais 2 terços. Agora ficou bem mais claro, né? Então, para finalizar, 7 mais 2 terços, MMC entre 1 e 3 é o próprio 3. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 7, 21. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 2 são 2. 21 mais 2, 23. E o denominador é só copiar. Então, esse exercício vai ser igual a 2 elevado a 23 terços. E, novamente, tanto 23 quanto 3 são primos, então não dá para simplificar. Espero que você tenha gostado da aula. E se gostou, deixa um joinha, deixa um like. Se precisar, assista novamente, até em velocidade menor, se for o caso, né, para ficar mais fácil de entender. E veja as outras aulas do canal. Você também pode se inscrever no canal, e aí toda vez que eu publicar uma aula nova, você vai ficar sabendo de antemão, né? Você vai ficar sabendo primeiro, tá bom? E obrigado por ter assistido. Tchau.